A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Sou o professor Denis Pereira, presbítero da de Belém, Campinas, São Paulo. E é um prazer semanalmente receber por aqui pastores, professores, superintendentes, alunos e todos que amam a palavra de Deus, a Escola Dominical. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a aula da lição 3, a encarnação do verbo, lição 3, classe de adultos, a encarnação do verbo. Sou apaixonado por esse tema. O textual está em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Olha só, eu vou colocar aqui o link, entre outros que estão na descrição, de um filme chamado Em Defesa de Cristo. Tem esse filme aqui no YouTube e é um filme muito importante, baseado em fatos reais, de um jornalista investigativo que só acredita nos fatos e que era, portanto, ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, porque, segundo ele, não tinha como provar. E a partir de uma experiência que ele tem em um restaurante com a sua esposa, quando a filhinha do casal se engasga e uma enfermeira ajuda a socorrer esta criança. E aí, quando eles dizem, olha que sorte que você está aqui, e a mulher diz, não é sorte, é Jesus. Eu ia para outro restaurante e vim para esse restaurante esta noite. E a mulher dele se encanta com isso, fica curiosa para descobrir quem é esse Jesus, que eles não acreditam, e aí o filme se desenrola. Este jornalista fica com ciúmes da sua mulher, que agora só fala em Jesus, e começa a investigar. E a conclusão final você já sabe, mas vale a pena assistir. Em Defesa de Cristo, coloca aí, Em Defesa de Cristo, e assiste, que é muito legal. Eu vou colocar o link aqui embaixo também. E ó, se não estiver inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, para a gente saber até onde está indo o alcance do nosso conteúdo. Os dois primeiros links são links para você participar de um treinamento para professores da escola dominical e um outro para você receber 2 livros, um sobre dor e propósito, outro sobre relacionamentos. Clica aí nestes 2 links para ter acesso a tudo isso e muito mais. Bom, vamos começar a apologética no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Jesus, né? Que, como eu disse aqui, é um tema que eu gosto muito. Eu faço aqui uma primeira pergunta: por que é que Jesus, ele tinha que necessariamente, a salvação tinha que vir por um homem, né? Pelo Filho de Deus encarnado? Por que a salvação não vem de outra forma? Por que a salvação não pôde ser oferecida de outra forma? Qual a necessidade do verbo se encarnar, não é? De Jesus nascer, se tornar um de nós? Qual a importância para isso? E existem provas de que isso aconteceu? Existem, é sobre isso que a gente vai tratar nesta aula. Bom, a presente lição é uma apologia, uma defesa à humanidade plena de Jesus. Eu amo que a Bíblia mostra o Jesus humano, né? Ela mostra o Jesus que sente frio, sente fome, fica angustiado, fica bravo, fica alegre, né? Provavelmente, se muitos crentes estivessem em Caná da Galileia na festa de casamento, estranhariam que Jesus tivesse ido a Caná da Galileia e estranhariam Jesus numa festa tão dançante como eram as festas dos judeus, e que ultimamente em séries como The Chosen e outras até mesmo novelas, principalmente da Record, a gente vê que as festas dos judeus eram festas muito alegres, inclusive regadas a vinho, né? Então eram festas muito alegres. Uma festa de casamento demorava mais de 7 dias. Então a Bíblia mostra a humanidade de Jesus. Primeiro tópico aqui, ó, heresias que negam a corporeidade de Cristo, né? Que ele veio em carne. E por que esta heresia é perigosa? Vamos ver? Bom, nós temos o primeiro aqui, que é o docetismo, do grego dokel, que significa ter aparência.
O docetismo é a mais antiga heresia da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade é simplesmente uma aparência como um fantasma. Olha só, os docetas, eles ensinavam muitas coisas fora das escrituras, não é? Agora, a Bíblia nos mostra toda uma sequência de fatores bem humanos de Jesus. Ele teve parentes, vizinhos, primos, não é? Tem o relato da sua infância, mostrando aí o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, lá em Lucas, no capítulo 2. O que os principais docetas, né, defensores do docetismo, eles diziam sobre Jesus? 3 deles diziam o seguinte, tá? Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus, tá? Ele foi contemporâneo de João em Éfeso, tá? Saturnino ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. E Marcião negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou uma substância etérea, não é? Então, como é que a gente resolve tudo isso? Como é que a gente combate esse tipo de heresia? Com a própria Bíblia, tá? Olha o que diz Hebreus 4, versículo 14 e 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Compadecer-se é sentir o que a gente sente, é colocar-se no nosso lugar. Porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, como nós. Não faz sentido esse texto se Jesus fosse apenas um mero fantasma, uma figura, uma aparência. E esta ideia do docetismo, por que ela é perigosa? Porque ela destrói todo o cristianismo e principalmente todo o evangelho. Se Jesus não tem corpo, não tem cruz, não tem dor, não tem morte, não tem ressurreição. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de ensinamento. Bom, tópico 2, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é extremamente importante para nós, tá? Bom, afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E tem um texto eu quero ler um texto aqui com vocês, tá? Que é um texto de Romanos. Esse texto, para mim, ele explica por que era preciso um corpo físico, tá? Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, não foi por um homem? Não foi por Adão? Pois bem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No entanto, a morte reinou de Adão até Moisés. Olha o 15. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão, porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como a transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação. Então, pelo pecado de um, todos morreram. Um pecou, todos morreram. Não é? Mas ele diz, é diferente agora, porque o dom gratuito, ele veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo.
Então, o pecado de um matou a todos. A morte de um salva a muitos, salva a todos aqueles que creem. Tá? Então, estas ideias, elas são absurdas e perigosas. Tá? Afirmação apostólica. Bom, João começa dizendo o que era desde o princípio. Tá? Então, se você quer ver a corporeidade de Jesus, a humanidade de Jesus, leia os evangelhos. Tá? No princípio era o verbo, João começa assim, significa que ele já existia antes mesmo da criação. Ele diz: o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito Filho de Deus. Tá? Ele habitou entre nós, ele foi visto pelas pessoas, ele foi acompanhado pelas pessoas. Tá? As pessoas não seguiriam um fantasma, não é verdade? Um fantasma não come, um fantasma não sente sono, cansaço, até porque não existe. Fantasma não é um espírito. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Tem um texto aqui, dos apóstolos, que eles dizem assim, eu gosto de ter a expressão, não podemos parar. Olha só que lindo isso aqui, não podemos, Atos capítulo 4, versículo 20, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então a própria Bíblia deixa muito claro, tá? Que era algo visível, algo físico, tá? Então fica muito claro nos evangelhos que Jesus Cristo teve, e isso aqui para o cristão não é para ser um problema, tá? Não é para ser um problema. Pilatos não açoitou um fantasma. Pilatos não açoitou uma ideia. Então, tirando a questão de fé, essa história não se sustenta. Porque, e aí, então, você desconstrói, sabe? Quer dizer, então, que o mundo está dividido entre antes e depois de Cristo por causa da ideia de um fantasma. Não se sustenta, tá? Bom, João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Olha só o que o apóstolo esclarece de maneira direta no capítulo 4, versículo 3 da sua primeira epístola, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Tá? Então, se Jesus não teve corpo físico real, não morreu, se não morreu, não ressuscitou, se não ressuscitou, nossa fé é nula. Tá? Nossa fé é vazia. Tá? Então, a gente não pode se deixar enganar por estes que querem ensinar coisas contrárias à palavra de Deus. Então, eu concluo essa parte dizendo que para o cristão não deve ser dúvida nenhuma que Jesus teve corpo físico, tá? Então, ignorar ou negar isso é negar toda a palavra de Deus. É tratar isso aqui como um livro de contos de fada, tá? Tópico 3, como essas heresias se revelam hoje, tá? Então, hoje tem muita gente aí negando a concepção virginal de Jesus, tá? Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas destes movimentos, tá? Mas o nascimento virginal de Jesus é um fato. Ele não foi gerado por José, mas foi gerado pelo Espírito Santo, tá? Principalmente a juventude entra em TikTok, em muitos aplicativos, e tem muita gente dissimulada, ensinando coisas contrárias ao que a palavra de Deus ensina, tá? Para o Deus que criou o mundo em 6 dias, com apenas
o poder de sua palavra, né? E disse Deus, haja e ouve tudo que a gente conhece e o muito mais que a gente não conhece, tá? Para esse Deus não é dificuldade alguma que o Espírito Santo gere no ventre de Maria um bebê, ok? Não é dificuldade nenhuma, tá? Quanto à morte e ressurreição de Cristo, o heresiarca agnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado e que o populacho o tomou por Jesus. Veja, os argumentos que eles usam, gente, é muito mais esdrúxulos e difíceis de acreditar do que aquilo que a Bíblia diz. É tão mais fácil crer no que a Bíblia diz, com riqueza de detalhes. Eles ficam criando ilações, né? Bom, assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia, não é? Então, existem aí muitas, né? Agora, a confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos, atestaram a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome, Cristo, foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não é para ser dúvida para o cristão, né? Qualquer ataque a isso aqui é uma doutrina, tá? Isso aqui é uma doutrina. A doutrina de Cristo, né? A doutrina de Jesus, né? Cristologia, né? Qualquer um que negar isso aqui, ele nega a fé. Negar a humanidade, a corporeidade de Jesus, é negar a fé. Então, Jesus se encarnou. Paulo, quando escreve Filipenses, né, ele dá uma riqueza aqui de detalhes quando ele diz mas fez-se sem reputação, tomando-se a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, Jesus tornou-se um de nós. Toda essa tentativa para descredibilizar aquilo que a Bíblia diz em relação a assuntos tão pontuais para a nossa fé, só mostra que é preciso todo esse esforço para desacreditar, porque é verdade. Se não fosse verdade, não precisava desse esforço todo, né? Se não fosse verdade, não precisava desse esforço todo, tá? Então, Jesus se encarnou, tá? Jesus se fez um de nós. Ele se tornou um de nós, não é? Ele se tornou semelhante a nós em experiências humanas, não é? Então, o mediador entre nós e Deus é o Jesus Cristo, que se tornou humano. Hoje está glorificado, mas ele, depois de ressuscitado, ele carrega as marcas da humanidade. Isso eu acho maravilhoso também. Ele chega para Tomé e diz: coloca a tua mão aqui do lado e dá uma olhada nas minhas feridas, né? Então, isso indica que Jesus carrega a humanidade, né, na divindade depois de ressuscitado, né? Mostra para nós que tipo de corpo nós teremos, né? Exatamente esse corpo que Jesus tem depois de ressurreto. E Jesus está aí, né? Mais de 2000 anos se passaram, milhares e milhares de tentativas de destruir, de desconstruir tudo a seu respeito, mas não adianta. Quanto mais tentam apagar, mais vivo fica em nossa memória e no nosso coração a realidade de que Jesus Cristo se fez um de nós, para nos tornarmos um com
Ele. Amém, meus amigos? Forte abraço, obrigado por nos assistirem mais uma aula. Deus vos abençoe. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.